Agora, brace yourself. Beleza. Então, de onde que vem, né, esse n ao quadrado, O de 1, O de n, e todas essas variações que existem, que a gente vai passar por cada uma delas? De onde veio isso? Tá? Como é que isso surgiu? Bom, a notação assintótica ela é chamada assim baseada nas assíntotas. Né? Alguém lembra do que é uma assíntota? Não tem ideia. Não tem ideia. Alguém estudou cálculo 1 aqui? Não. Eu estudei, mas não lembro isso não. Excelente. 1, 2, 3. Então, esse é o clássico. A gente estuda cálculo até 4 e não lembra desse troço. Né? E aí na computação a gente se pega. Essa desconexão, para mim, que é um problemaço. Tá? Então, eu vou passar aqui a definição. Quero um pouquinho da compreensão de vocês. Vou passar aqui a definição da coisa. Né? Então, qual é a definição de assíntota? Né? Numa curva plana, é a linha que expressa uma distância infinita em relação ao ponto P, quando esse ponto se afasta ao infinito sem jamais encontrá-lo. Então, quando se descreve isso, eu não sei como é que os caras faziam lá antigamente, nos estudos de matemática, porque quando se descreve isso, não significa absolutamente nada. Eu não sei se vocês têm a capacidade de, a partir de um texto, conseguir visualizar, se já tem isso condicionado, mas eu tenho que ver. Então, eu fico logo com esse olhinho aqui, tipo, what? Que parada é essa? Então, o que é isso? Né? Eu tenho aqui 2 exemplos de assíntota. Né? Então, aqui é uma função, um gráfico, xy, tem a função g de x, e a função tem esse comportamento aqui, errático, aqui, esse negócio difícil aqui. Tá? E aqui, se você olhar, se for esticar aqui, ela vai se aproximando dessa retinha aqui, tracejada, mas ela nunca encosta. Então, lá no infinito, ela está cada vez mais pertinho, mas ela nunca encosta. Esse tracejadinho aqui é a assíntota oblíqua dessa função. Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam? Pô, gente, tá aqui contando isso. É o seguinte, a assíntota, ela meio que delimita o espaço. Ó, dali não passa. Dali não passa. Você pode botar o valor de x que você quiser, jogar essa porra lá para o x infinito, e ele não vai desrespeitar, ele não vai furar. O y não vai furar esse troço, ele vai acompanhando ali aquela assíntota, aquela retinha ali, tá? Limitando essa função. Então, isso que é importante, que é o limite da coisa, é o comportamento, seja lá qual é o valor, né, de x, ela não vai, né, o comportamento dela está garantido que vai respeitar, não vai ultrapassar essa reta, beleza? E uma outra aqui é de limites, né? Você tem aqui uma assíntota vertical. Né? Você tem o quê? Essa função, que é uma função só, né? Que ela se manifesta aqui, uma de cada lado, você não importa qual é o valor de y que você colocar, você puxa o cara para cima, o x nunca vai colar aqui nessa linha reta, nessa linha tracejada em vermelho. Tá? Então, essa aqui é a assíntota vertical dessa função. E aqui embaixo também. O menos y também nunca vai, né? Ou seja, o x aqui nunca vai esticar para cá, ele nunca vai colar essa porra para cá de jeito nenhum. Tá? Então, isso é com limite. Você já sabe que seja lá qual é o número infinitesimal que você use, dali não passa. Tá? Então, aquele ali é como se fosse um delimitador do comportamento da curva, do comando da função. Tá claro isso? Pode não estar claro para que serve, mas tá claro isso para vocês? Sim. O que é? A assíntota. Sim. É isso aí, é o limite da coisa. Né? É aquilo que nunca será. Tá? Então, beleza. Então, agora um ponto de atenção. O que nos importa aqui são valores realmente gigantescos. A gente faz essa análise de limite, né? O cálculo tem isso, né? As assíntotas ela tem ela é relevante porque é quando eu estresso isso para um número enorme. Tá? E isso é que vai conectar essas assíntotas com o nosso universo, que é um pouquinho diferente da notação assintótica. Tá? Então, vem disso, mas não é isso. Beleza? E esse aqui é o drama do gigantesco, como eu falei para vocês. Né? Porque no nosso dia a dia, a gente vê um fragmento de valores pequenos, mas a gente precisa, na verdade, de segurança, né, no limite de valores astronômicos. Eu trabalho aqui na minha máquina com valores pequenininhos, fez ali um exemplo de uma lista com 7 elementos, mas eu preciso de confiança para entender como é que aquilo se comporta com valores astronômicos, né? Com uma lista gigantesca, com 1 terabyte de informação. Tá? Esse é o desafio, esse é o drama da coisa. Tá? Então, a notação assintótica vem disso, mas não é exatamente isso. O que nos leva ao próximo ponto, que é a pergunta relevante na computação. Quantas instruções esse algoritmo precisa para executar e quanta memória esse algoritmo consome? Então, essas são as duas perguntas, né? E a gente vai usar todo esse estudo do comportamento dos algoritmos para descobrir o quê? Né? Qual é a função assintótica
desses algoritmos, que vai conseguir delinear o comportamento, descrever para a gente o comportamento dos algoritmos no limite desejado. Tá bom, HB, falando pra caramba aí, mas e esse tal de Big O aí? Como é que faz esse trem? Que bagulho é esse? Então, a assíntota é uma coisa, o Big O é outra coisa. Agora é a hora que eu fico realmente apreensivo, que é para explicar esse trem aqui com a definição da coisa. Então vamos lá. O que é? Existe uma definição que não é. No dia a dia a gente não usa essa definição, mas a definição é interessante para você ver essa ligação entre o universo das assíntotas com a notação assintótica que a gente usa na computação. Né? Então a definição é: seja Tn. Então T é uma função qualquer, um algoritmo, um código que você colocou ali, está encapsulado na função, e N é o tamanho da entrada. Então, é um trabalho que se executa em cima da entrada que você colocou, tá? De um tamanho tal, tamanho N, arbitrário. Tá? Então, seja Tn uma função do trabalho que o computador realiza sobre uma quantidade de dados, só isso, tá? Um código nosso aqui. Seja f de n, né? Uma função arbitrária que eu escolhi, tá? Como limite superior, né? Limite superior de t, eu vou dizer que Tn é O de Fn, e aqui ele fica confuso, né? Quem é o O? É a função assintótica, né? Eu vou dizer que Tn é assintoticamente relacionado com f de n, se e somente se, aí ele tem uma maluquice aqui que é o t de n for menor ou igual a uma constante multiplicada por fn. Não quer dizer nada isso, né? E ele fala isso para todo o n maior que o n inicial. Então, quer dizer, é um negócio que você tenta escrever no português e ele não significa chongas para a gente. Então, o que a gente vai fazer? Vamos desenhar que é melhor que a gente faz, certo? Como é que a gente desenha esse bicho aqui? Deixa eu pegar aqui, eu tenho uma ferramentinha que vai ajudar nós aqui nesse negócio. Eu tenho aqui o Tn, que parece o quê? Parece linear para a gente, concorda comigo? Ele parece. Poderia ser o que for, poderia ser uma curvinha, poderia fazer um monte de coisa, mas tem aqui esse Tn nosso aqui, isso aqui é arbitrário, tá? Deixa eu pegar o cara que tem esse programinha aqui que vai me ajudar. Quem é o Tn? É essa função nossa aqui. E esse Fn é o quê? É algo arbitrário. Eu posso dizer que o meu Fn vai ser... Vou botar ele aqui. Vamos escolher n ao quadrado. N ao quadrado é nosso Fn. Escolheu que essa função aqui. E a nossa constante vai ser 10. O que isso significa? Bom, significa o seguinte. Existe aqui... deixa eu tirar a constante pode ser 1 inicialmente. Deixa eu botar aqui. 1. Significa o seguinte. Eu posso pegar e se eu posso plotar essa função Fn aqui, é um negócio mais ou menos assim. Ou até um negócio assim, ó. Mais legal ainda, ó. Aí eu pergunto para vocês. Esse cara está em cima do Tn? Sim ou não? Visual, o cara está acima? Não. Sim ou não? Não, não está acima. Tá? Então, não estando acima, o que acontece? Bom, eu posso multiplicar, usar uma constante, e acontece quando eu tenho uma função qualquer, se eu multiplicar por uma constante, né? Então assim, n ao quadrado, se eu boto assim 100 vezes n ao quadrado para cada custo que eu estou calculando, ele vai esticando, no caso do n ao quadrado, ele vai esticando ele para frente. Então ele vai deixar de ser assim, se eu mudar esse cara aqui para... Deixa eu voltar esse malandro, botar aqui n ao quadrado, e aqui, se eu botar agora 10, o que eu vou ter aqui esse malandro? Eu vou puxar ele, sei lá, para cá. Aí, ele está acima? Sim ou não? Uma parte tá. Uma parte tá. Mas não está acima, ele está cruzando, ele está quase. O que eu posso fazer? Volta esse malandro aqui e vamos botar 100. Vamos dizer que no 100, o que ele faz? No 100, ele fica bonitão. No 100, ele vem aqui acima. Eita, desenhar que nem um doido. Pronto. Tá acima agora? Agora tá acima. Sensacional. Funcionou. Então, naquela definição maluca matemática lá, é o seguinte. A gente descobriu uma constante que torna, né, que prova que n ao quadrado é o limite superior dessa função t de n. Tá? Então, você consegue fazer isso. Eu usei n ao quadrado, só que existe uma distância muito grande, está descolado. E aí a gente viu o seguinte, existe a definição, você deseja, para descrever qual é o O da função, né? Você quer colar esse cara. Então, existe o frouxo, está folgado, e tem que tornar ele um pouquinho mais próximo. Então, eu vou usar uma outra função. Eu posso usar a função que eu quiser. Eu posso usar, por exemplo, a função n. Isso aqui eu estou falando como é que você buscaria empiricamente para dar a resposta desse negócio. Sem você ter que fazer toda uma dedução matemática do troço. Tá? Se eu trocar isso aqui para n e botar... Subiu de novo. Se eu trocar esse cara aqui para n e botar esse malandro aqui para 1, eu vou ter uma outra retinha aqui. Pronto. Está acima do cara? Não. Não. Então, que eu mexo na constante. Vou botar logo a constante grande aqui. Vou botar o cara aqui. Vamos supor que agora nessa constante ele fica aqui levemente acima do cara. Eu consegui tunando essa constante para ir deixando ele bem próximo, quase que idealmente colado nele. Então, nesse processo, o O, né? O O
dessa função, vamos lá, o comportamento da função, o comportamento do limite superior da função t de n vai ser O de Fn, no caso aqui, O de n. Então, isso aqui, o Fn é igual a n, é como se eu dissesse, esse cara aqui, o limite superior dele, né, o pior caso dele é O de n. Então, foi daí que esse troço saiu. E eu tenho limite superior, eu posso fazer também o limite inferior, porque podem ser duas funções diferentes. O único critério na definição matemática, lembra, a gente está pescando no matemática para voltar para a nossa realidade. O único critério da definição matemática é que o O de n seja, né, o O da função seja o limite superior e o inferior ele é o ômega, certo? Então eu tenho o big O, o O grande, e tem o ômega grande, tá? O big ômega. Um é o limite superior, que é o pior caso, e o outro é o limite inferior, que é o melhor caso. E eles podem ser funções diferentes, tá? E aí você não teria aqui, você teria aqui, vamos supor que no melhor caso, se esse cara fosse linear, sei lá, no melhor caso ele é linear, e no pior caso, melhor caso é linear. Eita. E no pior caso, ele é exponencial. Eu vou ter aqui uma faixa, tá vendo? Tem uma faixa aqui nesse processo. Então, todo o comportamento dessa função, Tn, ela está espalhada ali naquela faixa de possibilidades. Tá? E aí, o que a gente tem agora, né, tendo beliscado essa definição matemática, que, de novo, não é o nosso objetivo dominar essa definição matemática. O que eu quero te mostrar é de onde que isso veio, que é a busca por matematicamente encontrar com a máxima precisão, né, ou com a máxima precisão necessária, o limite superior e o limite inferior da função. Tá? E aí, a partir disso, da galera da matemática, que você pode fazer, e tem, cara, se você procurar livros sobre notação assintótica, você vai encontrar isso, análise assintótica de equações diferenciais. Você tem um universo, é um negócio tão vasto, mas a gente não quer tudo. A gente quer o feijão com arroz para ajustar nossa intuição para o efeito do comportamento de um código, mesmo que eu não tenha rodado ele naquela circunstância. É esse o objetivo. Então, vamos lá. Então, eu tenho os limites desse cara, que o Big O é o limite superior, que é o pior caso, o Big Omega é o limite inferior, que é o melhor caso, e o θ é a combinação dos dois, tá? Mas isso não vai importar muito para a gente agora. E aí eu tenho as categorias clássicas desse cara, tá? Onde tem aqui esse site, que é o Big O Cheat Sheet, que tem esse gráficozinho aqui. E tem outras coisas que vale a pena mostrar para vocês. Estão vendo aqui o site? Sim. Então, ele tem aqui esse gráfico que mostra o comportamento das operações. Então, ele tem um corte aqui, tá vendo? Ele tem um corte aqui, o vermelho é horrível, que é considerado horrível, né? O laranja é ruim, o amarelo é ok, e o verdinho já é bom, e o verdinho escuro é excelente, que é aqui embaixo, pequenininho. Tá? E o que a gente tem nesse cara aqui? A gente tem os clássicos, né? As complexidades, são as funções, né, assintóticas clássicas da análise de algoritmo. Eu tenho O de 1, log n, O de n, n log n, aqui n ao quadrado, 2 elevado a n e n fatorial. A gente vai voltar nisso aqui para entender, mas o bacana é que esse cheat sheet aqui é bacana, porque ele já pega as estruturas de dados comuns e te diz, ó, a complexidade, né, média, tempo de acesso, acesso ao elemento, busca, inserção, remoção, e o pior caso também, o acesso ao elemento, busca, inserção, remoção, e também a questão do espaço, complexidade de espaço, né, no pior caso, né, vai te dando aqui toda essa informação. É aqui de estrutura de dados, array, pilha, fila, lista encadeada, lista duplamente encadeada, e por aí vai, hash table, e por aí vai. Tá? Aqui embaixo tem os algoritmos de ordenação padrão, que você consegue ser levado lá para o próprio Wikipedia te mostrando. Tempo de complexidade, melhor caso, né, o caso médio, pior caso, e a parte de espacial também, ele vai te dando aqui esse macete. Tá? Então tem sugestão de livros, é bem interessante esse caso. Sugestão de livro, e tem aqui um posterzão que eles oferecem também, que você pode baixar. Então, é bem legal esse site, eu acho que vale muito a pena ter ele na manga aí para ir nos seus estudos que for complementando. A gente vai voltar nisso já já, entender qual é a relação desses caras e quando que esses caras se manifestam. Tá? Beleza, uma coisa famosa quando você faz a análise de complexidade de algoritmo é o tal de ignorar constante. Né? Então, por que a gente ignora constante? Porque esse lance do Big O, esse lance das funções assintóticas, é para você
descrever o comportamento da função. E uma constante, ela só desloca, ela entorta, aumenta, né, a inclinação ou diminui, mas ela não muda a natureza da função. Então, a função quadrática, né, ainda que ela seja muito suavizada, porque você multiplica ela por uma constante 1/2, ela fica mais suavezinha, mas ela continua sendo quadrática. Então, constante a gente lima, não precisa, porque a gente vai guardar sempre o comportamento, é a taxa de crescimento, é a taxa de crescimento do custo da função que nos interessa. Tá? A existência da constante não muda o comportamento. Está claro essa afirmação? A existência da constante não muda o comportamento? Beleza. E o N? Quem é o N? O N é o tamanho do array, o tamanho da string, total de nodes, o tamanho da entrada. Né? E se a gente tiver duas entradas? Lá no Jean, o código do Jean tem duas entradas. O que acontece se tiver duas entradas? Eu não tenho só N, eu tenho NN, né? E assim sucessivamente. Então, pode ser que não seja O de N, N log N, pode ser que você tenha uma relação entre entradas. E a gente vai detalhar isso já. Aqui nos comportamentos comuns. Então, quais são os comportamentos comuns que a gente tem? O de 1. Isso aqui agora é para tentar arredondar essa bola. O O de 1, ele é um tempo constante. Tá? Exemplo de O de 1. Ele, não importa qual o tamanho da entrada, o tempo é sempre o mesmo. Então, o que acontece? Você tem aqui o exemplo de determinar se o número binário é par ou ímpar. Como é que você faz para determinar se o número binário é par ou ímpar? Módulo, né? Não, módulo de divisão. Olha o primeiro bit. Você olha o primeiro bit dele. É 1, é ímpar. É 0, é par. Simples assim. Ah, mas são 10, é um número de 10 milhões de bits. Não importa. Tá? Então, o tempo de processamento dessa função é constante. Né? É O de 1. Está sempre ali. É uma operação que você vai fazer. Tá? O log n. Qual é essa questão do log n? Lembra do log? Quem lembra do log aí da faculdade, do colégio? O log é o inverso da potência, galera. Tá? Então, tem o log padrão, né? Ele é base 2, é log 8 na base 2. A pergunta que ele faz é qual é o expoente de 2 para obter o 8? A resposta é 3, porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Tá? Então, é isso que é o log. E qual é o efeito prático? O efeito prático é que o log n divide o trabalho pela metade a cada iteração. Então, você pegar um dicionário para encontrar uma palavra, você abre o dicionário no meio. O que você faz quando você abre o dicionário no meio? Você quer encontrar a palavra, sei lá, abacate. Tá lá no comecinho, mas você faz o quê? Segue o algoritmo, abre o dicionário no meio. Abriu o dicionário no meio, vai encontrar ali já a letra K. Aí vai, calma aí, abacate está antes ou depois de K? Está antes. Então, eu desprezo metade do meu dicionário e divido na metade de novo. E aí, cada vez que eu faço isso, eu pego todo o espaço do problema, né, toda a quantidade de elementos, e eu corto pela metade de novo. E eu corto. A cada passo eu vou afunilando, cortando tudo pela metade. Então, é super eficiente. Porque se você olhar o dicionário, ele é exatamente a metáfora da memória. A memória RAM do computador, ela é linear, é uma coisa atrás da outra. É uma caixinha, uma gavetinha atrás da outra, uma gavetinha atrás da outra, tudo assim, direto. E aí, ao invés de eu ter que percorrer sequencialmente, o desafio, os algoritmos, tudo isso é como é que eu percorro, como é que eu encontro as coisas que eu quero sem ter que pagar o preço de ir na sequência. Como é que eu crio estratégias para encontrar mais fácil. Então, se eu tiver uma sequência de dados ordenados, eu consigo fazer uma pesquisa binária que vai desprezando metade do elemento a cada iteração. Então, se eu tiver um volume muito grande de dados, eu vou ter poucos passos necessários para encontrar o que eu quero. Então, a parte toda de índices de banco de dados usa esse tipo de propriedade, né? Que os índices de banco de dados são implementados geralmente com red, black tree, né? A árvore vermelha e preta. Então, você tem algoritmo ali de busca que são muito eficientes, que você tem um volume enorme de dados, mas você consegue fazer poucos passos para encontrar a informação que você quer, ao invés de ter que fazer o scan da tabela, que é sequenciar item a item, linha por linha, né, numa ordem qualquer. Então, o segredo do banco de dados é criar bons índices. Né? Não é só como é que eu faço relacionamento de tabela. Não, o índice vai te ajudar a encontrar a informação que você quer mais rápido. Então, criar bons índices, né? Trabalhar nisso, não deixar simplesmente o computador definir os índices padrões, vão te dar ganhos de performance de acordo com a forma como você acessa os dados. Então, esse é o entendimento relevante, né? Sabendo que o índice funciona daquela maneira, que aquilo é uma árvore, né? Que ela tem certas propriedades. Você consegue, né? O acesso ele tende a ser logarítmico. Você consegue tomar decisões de, calma aí, como é que eu... Está demorando muito? Calma aí. A primeira coisa que eu vou conferir é índice. Quando tem a query que está muito lenta, quero olhar a explicação dela, porque a ferramenta já mostra isso, e quero ver, cadê os índices? Ah, não, só tem o índice do ID. Puta, mas você está consultando pela
pela data e hora, tem que fazer um índice para o campo para data e hora, para você poder encontrar aquele cara, entendeu? Então, esses índices são super, super relevantes, tá? E exemplos concretos desse tipo, perfil de algoritmo, você tem ali pesquisa binária, busca em árvore balanceada, como eu mencionei. O próximo é o ODN, que é o tempo linear, que é o quê? Eu vou percorrer, processar todos os elementos da lista, né? Então, esse é o mais comum, percorre todos os itens da entrada. Depois tem esse aqui, que acaba confundindo a galera, porque tem o log aqui, o cara acha que é menor do que o N, mas não é. O N log N, aqui é um vezes, tá vendo? É N vezes log N. Apesar do log ser mais lento que... apesar do log é mais lento que o linear, porque você tem que ler o seguinte, para cada N, esse Nzinho aqui, eu vou fazer algo que custa mais log N. Então, eu tenho N vezes log N. Para cada N, eu vou ter mais um custo de log N. Exemplos disso aqui, ordenações rápidas, merge sort, quick sort. Você tem que percorrer todo mundo, mas para cada um desses ainda tem operações, né, de quebrar aquele trabalho de forma logarítmica. Depois tem o N ao quadrado, que costuma ser geralmente a solução mais ingênua para um problema. Então, os exemplos aqui são bubble sort, selection sort, insert sort. E o cuidado com a pegadinha. Suponha que eu tenho que comparar os elementos de uma lista 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho que fazer 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4. Depois eu vou fazer 2 com 3, 2 com 4. Depois 3 com 4. Parece que eu tenho menos que N ao quadrado. Concorda comigo? Porque eu estou economizando, fazendo um arranjo, né? Não estou permutando todos, não estou pegando cálculos redundantes que eu já fiz. Concorda comigo? Sim ou não? Sim. Show de bola. Porém, o efeito prático disso é que é como se fosse um quadrado, né? Que tem todo mundo com todo mundo, mas como eu estou economizando para não repetir, vira um triângulo. E a expressão disso é que isso seria, na verdade, 1/2 vezes N ao quadrado. Dá esse efeito de triângulo. Mas 1/2 é uma constante. Não muda o comportamento quadrático da função. Tá? Então, esse cara é uma constante, não muda o comportamento. Esse processo de comparação, mesmo eu economizando, continua sendo quadrático. Beleza? Depois eu tenho aqui coisas mais bizonhas, que é o tempo exponencial, que é 2 elevado a n, né? E geralmente são problemas de backtracking e recursão. Então, você tem recursão, que backtracking é o quê? É que eu tomo uma decisão e vou fazer uma recursão, e esse cara tem que lembrar do que tinha antes, né? Então, Fibonacci é um exemplo desse aí, que ele vai fazer esse processo de recursão, ele tem esse tempo exponencial. Né? O clássico Fibonacci tem esse drama, por isso que ele fica tão lento, tão rápido. E o mais bizarro de todo, que é tipo, deu ruim em geral, é o N fatorial, que geralmente você tem problemas de permutação. Quando eu tenho que combinar todo mundo com todo mundo, por exemplo, o famoso problema do caixeiro viajante, eu tenho várias cidades, tenho que visitar, descobrir qual é a rota mais curta daquela cidade. Então você tem que fazer todas as combinações de tudo com tudo para calcular qual é, botar tudo numa tabelinha e ver qual é a menor rota. Né? Então é caro fazer isso. E aí você vai usar diversas estratégias para tentar melhorar esse tipo de problema. Então esses comportamentos, galera, eles são super importantes você ter essa noção, entender essa relação, né? Porque isso vai te ajudando já a cada vez mais, conforme você vai dominando o processo, você vai conseguindo se aproximar dessas naturezas e já vai mexendo no teu código. No final das contas, é bom ter em mente que tudo são escolhas. Então, a otimização geralmente é tudo trade-off, né? E geralmente o que acontece, você tem tempo e espaço. Você geralmente tenta reduzir o tempo pagando por espaço, né? Por memória. Tá? Mas tem que tomar um cuidado, porque abusar de memória tem seus efeitos colaterais. Então, tem esse gráfico aqui, essa tabelinha, que ela mostra quanto custa uma operação. Né? Então, dentro da CPU, ela custa 0,3 nanosegundos. Né? Então, assim, no tempo do humano, seria 1 segundo. Aí tem as memórias internas do chip, né, que é o L1, L2, L3, são os caches de acesso. Eles vão aumentando progressivamente para 3 segundos, 9 segundos, aí o terceiro explode para 43. Aí vem o acesso à memória RAM, que já explodiu. De 43 segundos vai mais ou menos 4 minutos para você ler. Aí você vai ler do SSD. Tem aqui 2 horas até 2 dias. Né? Então, são um dia. Sai de 4 minutos para 1 dia para ler do disco. Então, você começa a falar, não, bota a memória. Só que aí você sai do campo do algoritmo, sai do campo ali da CPU e você começa a se afastar cada vez mais. Quando você bota essa porra na rede, distribuído e tudo mais, fica mais complexo ainda. Então, tem toda essa carga que a gente tem que tomar cuidado pela arquitetura que a gente está fazendo, pela forma que a gente está abordando o problema, que isso vai ter impacto. Tá? Então, tem que medir as coisas, tem que ter ciência disso aí, tem que ter combinar esse entendimento da arquitetura do computador e de como as coisas funcionam, do custo, com o perfil, né, dos comportamentos comuns dos algoritmos,
para você poder ir tomando decisão, que são decisões de trade-off, né? É isso que é uma coisa importante da gente ter em mente. E com isso, acho que vale a pena a gente voltar no nosso código do nosso amigo Jean aqui para dar um próximo passo nesse cara, né? Como é que a gente pode dar um próximo passo nesse cara? Bom, a gente já deu uma otimizada aqui na questão do odd 1, mas a gente pode reduzir esse cara aqui. Como é que a gente reduz isso aqui? Eu tenho que percorrer a lista 1 toda, não tem? Diz aí. Sim. Não tem jeito. Tem que percorrer a lista 1 toda, né? Mas a lista 2 eu tenho que percorrer ela toda? Precisa mesmo percorrer ela toda? Sim. Não. Não, você pode dar um break ali se você encontra, né? Não, na verdade é o seguinte, ó, aqui vem a dica, Jean, daquilo que você perguntou lá atrás. Dada duas listas ordenadas e com a mesma quantidade de elementos, o ordenada já é uma chave que, pô, bateu ordenada, eu não preciso percorrer todo mundo. Por quê? Porque eu posso usar a estratégia do dicionário. O dicionário não é ordenado? Eu tenho que passar por tudo a primeira, não tem como. Mas a segunda não precisa. A segunda a gente pode fazer uma pesquisa binária, né? Então, como é que a gente pode fazer a pesquisa binária? Bom, a gente pode implementar o algoritmo de pesquisa binária, ou pode fazer o que eu gosto de fazer, que é roubar do Python, para mostrar para vocês como é que conhecer o que o Python tem de vantagem já te ajuda, né? Porque é isso, a pesquisa binária é isso, você tem uma sequência de dados e ele vai estabelecer uma âncora em cada lugar, verificando, pô, calma aí, o meio, onde é que é? O meio é menor ou maior do que eu quero? Aí você vai percorrendo para um lado ou para o outro, vai descarta, transforma como âncora, vai no meio de novo até você afunilar e ficar só com o que precisa. Então, eu posso implementar isso no Python usando from bisect import bisect left, essa funçãozinha, tá? E eu posso adaptar ela fazendo aqui um binary search, boto o iterável aqui, o valor, eu vou retornar, eu vou pegar aqui qual é a posição, né? O bisect left vai me dizer qual é a posição que esse cara deveria porque ele é feito para você inserir, né? O bisect left onde você tem que inserir inserir um próximo elemento para manter a ordem das coisas, né? No caso, o valor. Então, eu boto aqui i, que é essa posição, bisect left e t-value. E aqui eu vou verificar o seguinte, se o i for diferente, né, do tamanho do it e o i, né, o valor de dentro desse índice for igual ao valor que eu estou procurando, então retorna o i. Se não, retorna -1. Beleza. Isso aqui poderia ser uma caixa preta nossa, não importa. Eu tenho um algoritmo que já é definido, já fizeram N papers sobre isso, ele já é o estado da arte do seu problema, né? Ele trabalha com, a gente sabe pela nossa tabelinha lá, que ele é log n, então pega esse cara aqui e vou usar ele aqui embaixo. Como que eu vou usar ele aqui embaixo? Eu vou dar uma melhorada nessa malandragem aqui. Eu vou fazer o seguinte, tem aqui a contagem, ele percorre todo mundo da lista 1, mas na lista 2, eu vou fazer o seguinte, ó, se binary search de lista 2, né, e o i, que é o valor que ele está analisando, né, for maior do que -1, é que ele encontrou esse cara. Então ele vai e bota aqui o count +1. Deixa eu rodar esse cara ver se está funcionando. Continuou entregando 3 aqui no nosso processo. É exatamente o que a gente queria. Veja que não mudou o comportamento do código, do teste. A saída é a mesma. Mas como ele procura o cara, mudou. Então agora esse cara não é mais N2. Ele está percorrendo o quê? Está percorrendo todo mundo aqui, né? Só que aqui ele vai trabalhar com log de N, porque os dois caras têm o mesmo tamanho. Então esse cara aqui é N log N. E já temos uma bela melhorada, né? Se eu comparar no nosso gráfico lá, cadê o site? Tem saindo do site. Se eu comparar, aqui, ele estava aqui no vermelhão e agora ele já está aqui nesse universo aqui do N log N. Já deu uma baita de uma melhorada, né? O custo baixa muito mais em relação ao tamanho e quantidade de elementos. Então aqui já deu uma progredida no código. E a gente pode tentar investigando. Pô, será que tem mais alguma coisa? E aí, como é que você descobre se tem alguma coisa a mais? Pesquisando sobre o perfil do elemento, sobre o tipo do algoritmo. Essas coisas, gente, às vezes eu vejo a galera estudando algoritmos de uma forma muito penosa, no sentido de que uma pessoa ela é pouco generosa consigo mesma, de que vai emburacando no assunto, vai investigando e fuxicando, se exigindo entender para tirar da cabeça e botar lá. Eu acho que isso cria um pouco, pelo fato das empresas grandes exigirem esse tipo de conhecimento e tudo mais, as pessoas acabam assim, eu tenho que saber isso para ser legítimo numa empresa dessa. E não é essa a interpretação que você tem que fazer, porque lá atrás, nem os algoritmos ineficientes a gente conhecia. Os caras que começaram, que desbravaram esse mundo do algoritmo, eles tiveram que ir descobrindo, que criando essas estratégias, foram artigos científicos, que foram criados um em cima do outro, que foi debate, simpósios, discussões, encontrava falha ali, falha aqui, publicações com peer review e tudo mais. Então, o que a gente está fazendo cara, existe um corpo enorme de conhecimento humano que a gente pode pensar e crescer, começar a partir daí, né? E é isso que viabiliza o progresso. Então,
não se acanhe de olhar o código dos outros, de pesquisar qual foi o paper que foi divulgado, resolução de exercício. Cara, isso tudo faz parte, porque não tem jeito. Isso aqui é prática, tem que praticar para a coisa ir acontecendo. É na prática que você vai adiantando o processo. Tá? Você vai progredindo, vai percebendo as sutilezas. Então, isso aqui que eu estou falando, que eu fui guiando o Jean lá no começo, com a primeira versão, com a segunda versão, isso é um efeito da prática, de você bater o olho e você, calma aí, tem 2 fora aqui, tem percorre 2 vezes, pô, já bati o olho, não tinha nem anunciado, mas eu bati o olho que isso aqui é ordenado, pô, calma aí, pesquisa binária, já veio na minha cabeça. Por quê? Treino, prática, né? De você. Só que a questão é, você pode praticar isso de forma aleatória, tipo, a vida vai te ensinando conforme os seus sistemas forem quebrando, ou você pode montar um plano de estudo e deliberadamente praticar isso, com um exercíciozinho por dia, né, com meia hora por dia, com 15 minutos por dia, não importa. Você vai, tenta fazer um exercício em 15 minutos. Não deu, no dia seguinte tenta de novo. E assim, igual que todo mundo faz, né, com hábitos, né, que a coisa vai acontecendo.